Eu estava até pensando em fazer um vídeo sobre, assim, ranqueando os conteúdos que mais são cobrados no Enem, por exemplo. Aí eu falo os 5 conteúdos mais cobrados. E eu não tenho dúvidas que o top um seria gráficos, que é justamente o conteúdo da nossa aula de agora. Senhores, os gráficos, eles são cobrados. Eu vou fazer aqui uma métrica para vocês entenderem, né? A prova do segundo dia tem 90 questões. São 15 questões de física, 15 questões de química, 15 questões de biologia, 45 questões de matemática, ou seja, 90 do total. Dessas 90 questões, posso, sem dúvida, afirmar para os senhores que cerca de 35 delas vão apresentar algum tipo de gráfico para ser analisado. Então, assim, tem questões que você resolve apenas com a noção de gráfico, tem questões que é gráfico e outras coisas, mas, assim, independentemente disso, mais de 30% da prova vai apresentar algum tipo de gráfico para você interpretar. Portanto, é sem dúvidas o conteúdo mais cobrado, vocês podem ter certeza disso. E, senhores, nós vamos trabalhar agora os gráficos mais comuns, aqueles que aparecem recorrentemente na prova. E eles são gráfico de barra, gráfico de linha, setor, tabela, pictograma e radar. São esses 6 gráficos. E eu peguei aqui, tirei, né, informações das próprias questões do Enem para explicar isso para vocês. Tem tanta questão de matemática que dá para fazer isso tranquilamente. Começando com o primeiro tipo de gráfico. E lembrando, o que o gráfico ele vai representar? Ele vai representar uma associação de grandezas, sabendo que grandeza na matemática, grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir. Por exemplo, pode medir a minha altura? Pode. Eu tenho 1,67 m. Isso aqui é a minha altura. Pode medir o meu peso? Pode. Ou melhor, perdão, a minha massa? Pode. Eu tenho 78 quilos. Pode medir a minha idade? Eu tenho 26 anos. Por aí vai, você pode medir uma imensa quantidade de coisas. Senhores, a câmera que eu estou usando para gravar aqui, ela é uma câmera profissional, mas essa câmera profissional só consegue fornecer uma imagem nítida, como está acontecendo agora, devido ao fato que a iluminação do ambiente que eu estou, ela é uma iluminação muito boa. Eu tenho uma lâmpada de 50 watts, e olha aí, ó, uma outra grandeza, que é a potência, e essa lâmpada de 50 watts está sendo ajudada pelo reflexo da luz do sol que está entrando através da janela. Eu tenho uma janela aqui de aproximadamente 1,5 m por 1 m. É uma janela muito grande que deixa entrar muita luminosidade. E luminosidade também é uma grandeza. Entenderam? Se eu desligar aqui a luz, ó, a qualidade, inevitavelmente, ela já dá uma baixa. Estão vendo esse ponto? Então, luminosidade também é algo que nós podemos medir. Uma outra coisa, se vocês clicarem aí naquele símbolo de configuração do YouTube, vocês vão conseguir configurar a quantidade de pixels. Isso também acaba sendo uma grandeza. Portanto, o que é grandeza? Tudo aquilo que nós podemos medir. O primeiro gráfico que nós vamos começar é o gráfico de setor. E ele é chamado isso através da nomenclatura do setor circular. Os senhores podem entender o setor como uma fatia. Tanto é que o nome desse gráfico também é chamado de gráfico de pizza, porque se vocês perceberem, é como se a gente tivesse dividido essa pizza em uma, duas, três, 4 fatias, apesar dessa fatia aqui, né, em cinza, tá bem exagerada, beleza? Gráfico de setor ou gráfico de pizza. Então, o que ele está indicando? Ele está indicando a doença em números, e 2 milhões de brasileiros sofrem epilepsia. Desse total aqui, se a gente somar esses números, 6, 15, 9 e 70, isso vai gerar 100%. Ou seja, este gráfico ele representa 100% das pessoas que têm epilepsia. No caso, as 2 milhões de pessoas. Só que aí ele vai colocando especificidade. 6% delas, que é a menor fatia, só encontram remissão com a implantação de eletrodos no cérebro. Depois, 15% curam-se graças à cirurgia. Aí 9% não conseguem se livrar das crises. E 70% conseguem se recuperar com o uso de medicamentos. Então, os senhores vejam que o tamanho da fatia está associado com a quantidade de pessoas. De certa forma, esse gráfico daqui ele traz uma esperança, né? Porque ó, a maior parte das pessoas, mais da metade, consegue se recuperar com o uso de medicamentos, não é? Enquanto que aqueles que não conseguem se livrar da crise, apenas minimizam os sintomas, são 9%. Infelizmente, ainda continua sendo um problema, mas uma parte significativa consegue ter uma melhora, né? O que pode trazer a esperança para as pessoas que apresentam esse quadro. Agora, um outro aspecto que nós temos aqui é o chamado gráfico de barra, e ele é muito intuitivo. Na vertical, nós temos uma grandeza, que nesse caso é o percentual, e na horizontal, nós temos as classes que estão fornecidas aqui. Então, vamos ler. Olha só.
participação em promoções do tipo sorteio ou concurso em uma região. Então, neste caso, na classe AB, olha só que coisa interessante. Quem escuta pela rádio são os que menos participam. Vocês estão vendo? Há uma associação entre a vertical, cujo valor dela é 28, e a horizontal vertical. Aqueles que mais participam são aqueles pertencentes à internet. Vejam, o gráfico todo preto é o gráfico do correio. O gráfico cinza com barras verticais é a internet. O gráfico cinza escuro é mídia social. O gráfico cinza com barras horizontais é o SMS. E o gráfico cinza claro é a rádio TV. Então, na classe AB, aqueles que mais participam são aqueles que têm acesso à internet. Já na classe CD, aqueles que mais participam são através do correio. Os senhores estão vendo? Então, é assim que funciona um gráfico de barra. Um outro gráfico, também muito comum de ser cobrado, é o gráfico de linha, como nós temos aqui. Na vertical, temos uma grandeza, que nesse caso é a intensidade do sinal de internet, e aqui nós temos uma outra grandeza, que é o tempo. E olha o que acontece com esse sinal da internet à medida que o tempo passa. Analisaremos cada um dos trechos. Deixa eu só reduzir a minha imagem aqui. Então, no trecho, ele começa nesse ponto, só que do minuto 0 ao minuto 2, olha o que foi que aconteceu com esse gráfico. Nada. Quando não acontece nada, ele é dito constante. Então, do minuto 0 ao minuto 2 ficou constante. Agora, do minuto 2 ao minuto 6, do minuto 2 ao minuto 6, o gráfico decresceu. Então, o sinal da internet ficou mais fraco. Entre o 6 e o 8 ficou constante. Entre o 8 e o 10 ele reduziu. Agora, olha só que coisa curiosa. Entre o 10 e o 12 não tinha sinal de internet. Então você não recebia dados. Do 12 ao 14 ele aumentou. Do 14 ao 16 diminuiu. Do 16 ao 20, vejam novamente que a projeção é zero, não tem sinal. Aumentou, constante, diminuiu, aumentou, constante. Então, essa é uma representação utilizando a intensidade do sinal de internet. O outro gráfico que nós temos é o chamado pictograma. O pictograma ele é muito curioso porque ele utiliza uma série de elementos para fazer um indicativo. Aqui nós temos uma pessoa que está em situação de cadeira de rodas, e isso daqui é o chamado alcance confortável dela. Vejam só, essa pessoa ela consegue esticar o seu braço confortavelmente até 1,35 m de altura e ela consegue baixar o seu braço confortavelmente até 0,40 metros de altura. Então aqui seria a altura mínima e aqui seria a altura máxima que ela consegue alcançar. Mais do que isso é desconfortável. Menos do que isso também é desconfortável. Então, isso aqui é o alcance confortável desta pessoa. Isso é muito importante, senhores, por causa do seguinte, né? A gente não para pensar, mas uma pessoa que está em situação de cadeira de rodas, ela não tem apenas a limitação do movimento da rua. Muitas vezes as casas não têm o menor tipo de planejamento para que elas possam fazer atividades básicas. Então, por exemplo, vocês já viram aquelas rampas para pessoas em situação de cadeira de rodas que tem uma inclinação absurda? A inclinação, nesses casos, tem que ser uma inclinação suave. Aí você vê muitas vezes na rua uma rampa desse jeito. Nem de moto o cara sobe. E não é só o quesito de rampa, é também o quesito de tomada, o quesito de pia. Imagina que uma pessoa está em uma situação dessa e ela precisa lavar prato. As pias, lembra, pensa na pia da tua casa. Uma pessoa consegue lavar desse jeito? Entende? Se ligaram nesse ponto? Assim como banheiros para pessoas em situação de cadeira de rodas, tem que ter aquelas barras na lateral dele para que a pessoa possa se locomover. Então, são especificidades que muitas vezes as pessoas que não estão nessa condição acabam se esquecendo. Se a tomada for muito alta ou se for muito baixa, acaba atrapalhando essa pessoa. E aí você pode pensar de forma errada o seguinte: mas Felipe, é só se esticar. É aí que tá, senhores. Lembrem que existem casos e casos. Muitas vezes você está em situação de cadeira de rodas por um acidente, ou porque você tem realmente paralisia nas pernas, ou outro motivo, e você se movimentar numa situação como essa pode levar a uma queda e, consequentemente, um agravamento do caso que você já apresenta. Então é por isso que o Enem, muitas vezes ele cobra isso, tanto como forma matemática de interpretação, mas também como forma de conscientização das pessoas. Show? Outro gráfico que nós vamos trabalhar é o gráfico de radar. Parece aquele radar das esferas do dragão, né? Não sei se vocês lembram de Dragon Ball Z, mas é muito parecido com isso. Então vamos lá, vamos interpretar esse gráfico. O que ele está falando? Vendas na última semana. Vamos comparar a segunda e o domingo. Olha só.
O traço escuro é o pastel. Então, na segunda-feira, cadê o traço escuro? Tá aqui, ó. Tá posicionado no 2. Na segunda-feira, a gente vendeu 2 pastéis, bem pouquinho. Depois, caldo de cana, é esse ponto tracejado. Esse ponto tracejado aqui na segunda-feira, ele tá entre o 2 e o 4. Se ele tá entre o 2 e o 4, é 3. Vendemos 3 refrigerantes. Já caldos de cana, perdão. Caldos de cana. Já o refrigerante é o cinza. O cinza está aqui, ó, do 4. Então foram vendidos 4 refrigerantes. Vamos analisar o domingo agora? Primeiro, pega aqui o pastel. Pastel é o gráfico escuro. Vendemos 10 pastéis. Depois, olha aqui o cinza, é o refrigerante. A gente vendeu, ó, tá entre o 8 e o 6. 7 refrigerantes. Depois, aqui embaixo, ó, olha aqui essa posição, um gráfico pontilhado. Esse é o gráfico do caldo de cana. 4 caldos de cana vendidos. Perfeito? Então, assim, ó, quanto mais perto da palavra, maior é aquela quantidade. Quanto mais afastado, menor ela acaba sendo. O outro gráfico que nós temos é a tabela, onde ela relaciona linhas e colunas. Essa é uma tabela que tem exatamente, observem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Perdão, contei totalmente errado, desculpem. Tem 6 linhas, né? Linha é horizontal e tem 4 colunas. Colunas é vertical. Perfeito? Então vamos entender aqui o que é taxa de câmbio. Eu vou deixar claro para vocês. Vejam só. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: vamos pegar no caso aqui do Canadá. O Canadá usa o dólar canadense como moeda local. Só que esse dólar canadense ele vale R$ 2,10. Essa é uma questão antiga, por isso que está baixo. Hoje é um pouco mais caro. Então veja bem, quanto é o gasto que você teria aqui caso você fosse para o Canadá? 410 dólares canadenses. Vamos descobrir quanto é isso em real? É só fazer 410 vezes 2,1. Felipe, eu tenho muita dificuldade com o número com vírgula. Fique tranquilo que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, eu vou só adiantar um fundamento. Quando você for multiplicar números com vírgula, primeiro você vai ignorar os zeros e a vírgula. Você vai fazer 41 vezes 21. Vamos operar. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Soma. 1, 6, 8. Aí você adiciona o zero e depois coloca todas as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal. Uma casa decimal. Pronto. Ou seja, 410 dólares canadenses equivalem, em reais, utilizando essa taxa de câmbio, equivale a R$ 861 reais. Eu não sei como é que está o algoritmo de vocês do Instagram, né? Mas vez ou outra aparece muito vídeo gringo para mim. E o cara esses dias comprou um lanche que estava por exatamente 6 dólares. Na minha cabeça eu já pensei, caramba, isso foi 36 reais. Porque a taxa de câmbio aproximadamente agora está de 6 reais. Então, se ele pagou 6 dólares e cada dólar vale 6 reais, então é como se ele tivesse pago 36 reais aqui, de acordo com a nossa moeda. Se ligaram? Então a tabela é muito utilizada nesse tipo de representação. E depois nós temos aqui agora, ó, eu peguei, né, foram os 6 gráficos, só lembrando os nomes: setor ou pizza, gráfico de barra, gráfico de linha, pictograma, radar e a tabela. E eu peguei um caso aqui, já que estamos em clima de Copa do Mundo, onde eu fiz um gráfico com as habilidades do Neymar no Prime, ou seja, quando ele estava ali no seu auge físico e técnico. Vejam bem. Então, olha esse gráfico de radar. Lembra que eu te disse? Quanto mais perto da palavra, maior é a habilidade. Dentre aqui, quais são as maiores habilidades do Neymar? Ó, vejam que é numa escala de 0 a 10. Vamos mapear cada uma delas. O drible. Trocar essa cor. O drible do Neymar. Quanto é a pontuação? Lembrando que é mínimo 0 e máximo 10. Neymar recebeu 10 de drible. Está aqui no topo. Velocidade. Está entre o 10, que é aqui, e o 8. Tem 9 de velocidade. Força. A força do Neymar está exatamente aqui no 6. A agressividade está entre o 6 e o 8. Logo, vale 7. Em seguida, o ataque. Quanto vale o ataque? 10. A defesa do Neymar está aqui, ó, na circunferência, no círculo do 4. Então, a defesa dele tem nota 4. Controle de bola é a máxima, 10. Finalização está entre o 10 e o 8. Logo, vale 9. Vocês se ligaram? Ele tem 10 aqui nesses 3 quesitos e sua habilidade mais baixa
seria a defesa. Se eu colocasse isso num gráfico de barras, ficaria dessa maneira. Vocês vejam que aqui na horizontal está sendo representada a nota e aqui na vertical está a qualidade, não é? E aí você vai de acordo com a representação. Tem gráficos que são mais fáceis, gráficos que são mais difíceis de acordo com a ideia que a questão está passando. E se fosse num gráfico de linha, ficaria dessa maneira. Aqui está a nota na vertical e na horizontal estão as características. Estão vendo? E se a gente colocasse numa tabela ficaria dessa maneira, onde nós temos as linhas e aqui as colunas. Perfeito, senhores? Bom, apresentada essa parte, vamos agora fazer uma bateria de questões sobre todos esses gráficos para que fique muito claro.